Você já tentou criar uma rotina de escrita, mas parou nos primeiros dias? Ou sente que escrever é só para quem tem algum dom especial, ou mais tempo, mais dinheiro que você? Muita gente me pergunta: Bianca, como você consegue escrever tanto? Escrevendo. Sei que é uma resposta rude, mas é a verdade. Em vez de pensar em escrever, me planejar infinitamente para o dia em que eu vou poder escrever, eu sento e escrevo, mesmo que eu tenha meia hora. Mesmo que eu só tenha os 15 minutos da lavagem rápida da máquina de lavar. Mesmo que seja durante 5 minutos na porta da escola esperando a criança sair. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O objetivo é destravar e aprimorar processos de escrita, até que escrever seja um hábito consistente e prazeroso, mesmo com medo da página em branco. Eu sou Bianca Santana, escritora, jornalista e professora. A maior parte dos textos que compõem meu livro Quando Me Descobri Negra foi escrita de forma muito catártica. Eu comecei a jorrar no papel situações incômodas, dolorosas, que só depois eu entendi serem episódios de racismo. Quando Renata Nakano, editora maravilhosa, me convidou para publicar um livro, com alguns daqueles textos que eu estava publicando na internet, com alguns novos, inéditos, eu travei. O peso de escrever um livro pareceu grande demais e passei meses sem conseguir escrever. Meu terapeuta na época era também professor de literatura, que sorte, e ele me estimulou a reler textos importantes que poderiam me ajudar. Eu reli uma crônica do Fernando Sabino, a última crônica, e foi tão indigesto ler sobre uma negrinha, inspirando aquele escritor em um tom de misericórdia, que escrevi uma primeira crônica trabalhada na raiva. Ele terminando o texto falando do sorriso da menina, eu escrevo falando do meu sorriso e dos dentes de pessoas negras avaliadas para saber a qualidade da mercadoria na escravização. Essa escrita na raiva me ajudou a destravar, a voltar a colocar no papel o que me incomodava, o que ardia, sem ficar pirando com o texto ideal que merece ser publicado. É difícil manter o hábito da escrita. Muitas vezes a gente não sabe como ou por onde começar. A cada frase ou parágrafo, a gente vai julgando o texto, sem dar chance para que ele se materialize no papel, apareça na tela. Vamos começar encarando ideias que ficam sendo repetidas e nos atrapalham a escrever? Preciso estar inspirada. Inspirada? Olha, o que te inspira? Eu posso escrever sobre a falta de inspiração, sobre uma frase que eu vi, sobre um objeto que está na minha frente. Tudo pode inspirar a escrita desde que eu escreva. Não tenho nada interessante para dizer. Quanta coisa desinteressante você já leu? E o que não tem interesse para alguém pode ser interessante para outra pessoa. O que você precisa escrever? Escreve, mesmo que não pareça interessante. Um texto nasce pronto. Nem um texto nasce pronto, nem de quem é Nobel de literatura. Qualquer texto pode ser aprimorado, revisado, editado. Mas essas são etapas para a publicação de um texto. Eu só consigo aprimorar um texto se ele existir. Eu preciso ter uma primeira versão. Eu preciso escrever. E a minha sugestão é deixar o texto dormir antes de ficar remexendo nele. Você escreveu, não gostou do resultado, quer apagar tudo? Não apaga. Guarda. Relê 1 ou 2 dias depois. Talvez não esteja tão ruim. Se estiver, você guarda essa versão, salva uma cópia e faz a versão 2. Ou escreve tudo de novo no papel. Mas eu não tenho tempo. É mesmo difícil organizar tempo para escrita em uma rotina tão cheia de tarefas e responsabilidades. Para mim, a escrita é um momento de respiro, de conexão com o que importa para mim. E ela pode acontecer nas brechas. Dificilmente eu consigo reservar longas horas para escrever. Mas o tempo de rolar o feed no Instagram pode ser passado no meu bloco de notas, rabiscando aquilo que me interessa. Tem gente que consegue acordar 30 minutos antes para escrever.
ou dormir 30 minutos depois, ou forçar uma pausa de 15 minutos na hora do almoço. Se você conseguir, essa rotina, esse hábito vai permitir uma produção bem interessante. Mas eu só tenho 5 minutos, então escreve. Quem conseguir reservar dias seguidos, melhor ainda, mas aí entra outro desafio. Tenho tempo reservado para escrever? Como eu faço para não enrolar, para não procrastinar? Para mim, funciona forçar um pouquinho e me obrigar a escrever uma palavra depois da outra, como se eu estivesse falando com alguém, mesmo que seja desconfortável no começo. Depois eu engreno. Escrevi por algumas horas, mas aí eu travei, eu vou caminhar, correr, cozinhar. Mexer o meu corpo me ajuda muito a conseguir voltar para a escrita depois. Você também pode criar uma rotina e um ambiente para te estimular a escrever. Ter um caderno só para você, que você não precisa mostrar para ninguém. Um caderno bonito, com lápis, lapiseira, canetas. Você pode fazer um chá ou um café e transformar esse momento de preparo e degustação em um momento de escrita. Você pode acender uma vela, um incenso. Você pode escolher um aroma específico e determinar que quando você sentir aquele cheiro, você consegue escrever. Quando eu estava escrevendo mestrado, eu ouvi que piprioca estimulava a concentração. Pronto, eu fui atrás de um incenso de piprioca e eu tinha certeza de que aquele aroma me ajudava a concentrar. Eu fingi que ajudava, até ajudar de verdade. Não tenho ideias. Eu não preciso correr atrás de uma ideia, porque sempre tem alguma coisa pulsando em mim. Uma alegria, uma angústia, uma raiva. Escreve, vai elaborando o que você está sentindo. Você também pode pensar em alguma situação que você já tenha vivido, em que o sentimento daquele momento é parecido com esse de agora. Narra essa situação. Conta como se você estivesse observando a cena de longe. Você pode escrever o que aconteceu no seu dia, na sua semana, no seu primeiro dia de aula. Você pode descrever o primeiro beijo. Carolina Maria de Jesus escrevia diários, além de romances, músicas. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é um registro dos dias de Carolina. É uma obra literária muito importante e belíssima. Lélia Gonzalez abriu um artigo acadêmico, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de 1984, com uma cena maravilhosa. Ela narra um lançamento de livro em que pessoas brancas se reúnem para celebrar o que escreveram sobre pessoas negras. E no lançamento, não cabe todo mundo na mesa. As pessoas negras ficam para trás. Lélia vai narrando a situação até que uma neguinha atrevida pega o microfone e começa uma confusão. O texto é maravilhoso. Sueli Carneiro defendeu o doutorado na Faculdade de Educação da USP, na área de Filosofia da Educação. Ela formulou sobre o dispositivo de racialidade a partir do Foucault. O texto é bem rígido, com padrões da filosofia. Mas na introdução, Sueli Carneiro se permite escrever em primeira pessoa, no seu próprio tom. Mais um texto maravilhoso. Ela começa com o pé na porta. Falarei do lugar da escrava. Mais importante que quantidade é continuidade. E para isso, vou te dar algumas dicas práticas. 1. Leia. Literatura de ficção, de não ficção, reportagem, ensaio, artigo, carta. Leia. Quanto mais a gente lê, mais fluida a nossa escrita. 2. Deixe o texto descansar antes de reler. E ao reler, seja tão generosa com seu texto como você é com os escritos de pessoas que você admira. 3. Faça parte de um grupo ou de uma comunidade. Escrever junto com outras pessoas pode te ajudar muito. 4. Frequente rodas de leitura, lançamentos de livros, festivais literários, saraus.
Você pode começar escrevendo durante 5 minutos por dia. Escreva à mão se puder. Escolha um horário, quando acordar, antes de dormir. Utilize aquele tempo do deslocamento ou da espera por alguém, de rolar o feed da rede social. Faça perguntas para você mesma. O que eu senti hoje? O que eu já vivi no passado que me fez sentir do mesmo jeito? O que me fez mal essa semana? O que me fez bem? Que lembrança voltou sem pedir licença? Experimente, em vez de responder a pergunta, contar uma história, narrar uma cena. Mas eu paro toda hora. Tudo bem, retomar faz parte. Mas eu não gosto do que eu escrevo. Escreva mesmo assim. Pode ser que sua prática vá levando sua escrita para o tom que você gostaria. Ou pode ser que você passe a ler de outro modo o que você escreve. Não é bom o suficiente. Mas bom para quem? Quem determina a qualidade de um texto? Você não precisa performar para escrever. Há boas práticas? Sim, muitas. Mas elas não podem ser amarras. E você pode ir incorporando essas práticas no tempo, quando escrever for fluido e prazeroso. Tenha um caderno que dê gosto de abrir. Crie um ritual com chá, café, música, vela, incenso, óleo essencial. Assuma um compromisso de generosidade com você mesma. Se você quiser a minha companhia para escrever e também de outras pessoas que estão no mesmo caminho, eu te convido para conhecer a jornada Escrita de Si. A gente escreve junto, a gente se lê com respeito, a gente se escuta na voz da outra também. Você não precisa começar escrevendo muito, mas você pode começar hoje. É isso, gente. Eu fico por aqui. Não deixem de acompanhar as publicações, curtir os vídeos e compartilhar. Até o próximo Escrita de Si. Obrigada!